Na vastidão silenciosa das Escrituras, entre os pergaminhos cuidadosamente guardados e as epístolas que moldaram a fé de incontáveis gerações, esconde-se um mistério. Um eco de vozes que nunca ouvimos, um vislumbre de palavras que jamais lemos. Estamos falando das cartas perdidas de Paulo. Sim, o grande apóstolo, cuja pena incansável produziu grande parte do Novo Testamento, escreveu mais do que aquilo que chegou até nós. Imagine por um momento textos inteiros, repletos de revelações divinas, conselhos pastorais, exortações proféticas que se perderam nas areias do tempo, engolidos pela história. O que continham essas epístolas esquecidas? Que segredos, que advertências, que consolo teriam oferecido aos primeiros cristãos e a nós hoje? Esta é uma pergunta que ressoa nos corredores da teologia, um enigma que convida a mais profunda reflexão. E para desvendá-lo, precisamos mergulhar na mente e no coração do próprio Paulo. Mas antes de prosseguirmos nessa jornada de descoberta, peço que você se junte à nossa comunidade de buscadores da verdade. Se você ainda não é inscrito no canal Sinais em Revelações, clique no botão e ative as notificações para não perder nenhum dos mistérios que desvendamos semanalmente. Paulo, ou Saulo de Tarso, como era conhecido antes de sua dramática conversão, era uma figura complexa. Nascido em uma família judaica rigorosa, fariseu de fariseus, educado aos pés de Gamaliel, ele era um zelote, um defensor implacável da lei. Sua vida era um testemunho da paixão, da convicção e, inicialmente, de uma perseguição feroz contra os seguidores de Cristo. Ele era um homem de intelecto aguçado, com uma retórica poderosa e uma dedicação inabalável ao que acreditava ser a verdade. Essa é a base de quem ele foi. Um homem de extremos, capaz de amar e odiar com a mesma intensidade. Sua linhagem o conectava diretamente ao coração do judaísmo, um homem do povo de Israel, mas também um cidadão romano, com os privilégios e a visão de mundo que essa dualidade trazia. Essa combinação única de culturas e tradições o preparou, de uma forma que ele mesmo não poderia prever, para ser o apóstolo dos gentios. Sua personalidade era um turbilhão de paixão e lógica. Paulo não era um homem de meias palavras. Quando defendia algo, o fazia com todo o seu ser. Quando errava, o fazia com a mesma intensidade. Ele era um líder nato, um visionário, mas também um homem que sentia profundamente as dores e as alegrias de suas comunidades. Seus desafios eram imensos: perseguições, naufrágios, prisões, traições e a constante pressão de estabelecer e manter a ordem nas igrejas que fundava. Ele era um homem que carregava cicatrizes, físicas e emocionais, mas que as via como marcas da sua dedicação ao Evangelho. Suas fraquezas, embora menos explícitas em suas cartas, podem ser inferidas. Ele era propenso a conflitos, como o que teve com Barnabé por causa de João Marcos, e seu próprio espinho na carne nos lembra de sua humanidade, de sua dependência da graça divina. A jornada de Paulo, de perseguidor a pregador, é uma das maiores reviravoltas da história. Ela começa na estrada para Damasco, onde uma luz cegante e uma voz divina transformaram o curso de sua vida para sempre. De repente, o homem que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor tornou-se o mais ardente defensor de Cristo. Essa experiência, que ele relata em Atos e em Gálatas, não foi apenas uma mudança de crença, mas uma reorientação completa de sua existência. Ele não apenas acreditou em Jesus, ele experimentou Jesus. Essa experiência pessoal e transformadora é a chave para entender a profundidade de sua teologia e a paixão de sua escrita. Mas voltemos ao nosso mistério: as cartas perdidas. A Bíblia, como a conhecemos, não é a totalidade de tudo o que foi escrito por todos os profetas e apóstolos.
O próprio Paulo nos dá pistas sobre a existência de outros textos. Em 1 Coríntios 5:9, ele escreve: Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os impuros. A frase "já vos escrevi por carta" é crucial. Ela indica claramente que ele já havia enviado uma epístola anterior à igreja de Corinto, que não está incluída em nosso cânon bíblico. Essa carta é frequentemente referida como a primeira carta perdida aos Coríntios ou a carta anterior. O que ela continha? Seria uma exortação ainda mais severa contra a imoralidade? Ou talvez instruções sobre como lidar com as divisões que já começavam a surgir? A ausência desse texto nos deixa com uma lacuna, um pedaço do quebra-cabeça que falta. Outra menção intrigante aparece em Colossenses 4:16. Depois que esta carta for lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que a de Laodiceia vós a leiais também. Aqui, Paulo se refere a uma carta de Laodiceia. Essa carta foi escrita para a igreja de Laodiceia, e Paulo esperava que os colossenses a lessem. Mas onde está essa carta? Ela também se perdeu no tempo. Alguns estudiosos especulam que a carta de Laodiceia poderia ser, na verdade, a Epístola aos Efésios, que teria sido uma carta circular enviada a várias igrejas, incluindo Laodiceia. No entanto, a forma como Paulo se refere a ela sugere um documento específico, talvez com conteúdo particular para aquela comunidade. Que mensagens urgentes teria Paulo endereçado aos laodicenses, uma igreja que mais tarde seria repreendida por sua mornidão no livro do Apocalipse? As possibilidades são fascinantes e ao mesmo tempo frustrantes, pois jamais conheceremos o seu teor exato. Além dessas duas referências explícitas, há outras insinuações e especulações. Alguns estudiosos sugerem que Paulo possa ter escrito outras cartas a igrejas que não são mencionadas diretamente na Bíblia, ou que algumas de suas epístolas conhecidas sejam, na verdade, compilações de fragmentos de várias cartas. A ideia de que temos apenas uma parte do legado literário de Paulo nos força a reconsiderar a totalidade de sua obra. Não é uma questão de duvidar da suficiência das escrituras que temos, mas de reconhecer a amplitude do ministério de Paulo e a riqueza de sua comunicação. As lições que podemos extrair da existência dessas cartas perdidas são profundas. Primeiro, elas nos lembram da fragilidade da história e da providência divina na preservação das Escrituras. O fato de que certas cartas se perderam e outras foram preservadas não é um acaso. Acredita-se que o Espírito Santo guiou a seleção e a canonização dos livros que compõem a Bíblia. Aquilo que temos é o que Deus quis que tivéssemos, o que era essencial para a nossa fé e salvação. A ausência desses textos não diminui a autoridade ou a completude da palavra de Deus que possuímos. Segundo, a existência dessas cartas nos convida à humildade. Não sabemos tudo. Há mistérios no caminho de Deus que estão além da nossa compreensão. A curiosidade sobre o que estava escrito nessas epístolas perdidas é natural, mas também nos lembra que a nossa fé não se baseia na quantidade de informações que temos, mas na qualidade da revelação que nos foi dada. O que Paulo escreveu e que foi preservado é mais do que suficiente para edificar, exortar e instruir o crente. Terceiro, e talvez o mais importante, essas cartas perdidas nos falam sobre o impacto espiritual de Paulo. Ele não era apenas um teólogo ou um escritor. Ele era um pastor, um evangelista, um discipulador. Suas cartas eram ferramentas de conexão, de encorajamento, de correção e de ensino. Elas eram o seu meio de estar presente com as igrejas que amava, mesmo quando estava fisicamente ausente. Cada carta era um pedaço de seu coração, uma extensão de sua paixão por Cristo e pela igreja. A perda dessas epístolas é, de certa forma, a perda de um vislumbre mais completo de sua alma pastoral. O caráter de Paulo
forjado no fogo da perseguição e na glória da revelação, é um farol para todos nós. Sua resiliência diante das adversidades, sua incansável dedicação à pregação do Evangelho, sua capacidade de se adaptar a diferentes culturas e públicos e sua profunda teologia da graça e da justificação pela fé são lições atemporais. Ele nos ensina que a verdadeira fé não é estática, mas dinâmica, exigindo constante crescimento e adaptação. Ele nos mostra que o serviço a Deus muitas vezes envolve sofrimento, mas que esse sofrimento é glorificado pela presença de Cristo. E como a jornada de Paulo se conecta à nossa vida hoje? Assim como ele escreveu cartas para resolver problemas específicos em igrejas específicas, nós também enfrentamos desafios em nossas comunidades e em nossas vidas pessoais. As cartas de Paulo, mesmo as que temos, são um manual para a vida cristã, abordando temas como unidade, amor, santidade, serviço e esperança. Elas nos desafiam a examinar nossos próprios corações e a aplicar os princípios do Evangelho em cada aspecto de nossa existência. A ideia das cartas perdidas também nos lembra que a comunicação é vital. Paulo entendia o poder das palavras. Ele sabia que uma carta podia cruzar distâncias, curar feridas, corrigir erros e inspirar corações. Em nosso mundo digital, onde a comunicação é instantânea e muitas vezes efêmera, a profundidade e a intencionalidade das cartas de Paulo nos convidam a refletir sobre como nos comunicamos e se nossas palavras realmente edificam e glorificam a Deus. No final das contas, o segredo das cartas perdidas de Paulo não reside no que elas continham, mas no que a sua ausência nos revela. Elas nos lembram da soberania de Deus sobre a sua palavra, da profundidade do ministério de Paulo e da riqueza das Escrituras que foram preservadas para nós. Elas nos convidam a valorizar ainda mais cada palavra que temos, a mergulhar em seu significado e a permitir que elas transformem nossas vidas. A história de Paulo é um testemunho da graça que transforma, da fé que move montanhas e da dedicação que inspira gerações. Que possamos aprender com o seu exemplo, buscando sempre a verdade e vivendo de forma que honre o nome de Cristo. O mistério das cartas perdidas de Paulo permanece, um convite à reflexão e à fé. Embora não tenhamos acesso a esses textos esquecidos, temos o legado de um homem que dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Cristo. Suas epístolas canônicas são um tesouro inestimável, um guia para a vida cristã e uma fonte de sabedoria divina. Não precisamos nos lamentar pelo que se perdeu, mas sim celebrar o que foi preservado e o que continua a nos ensinar. A profundidade da fé de Paulo, sua teologia robusta e seu amor pela igreja brilham em cada sílaba de suas cartas que chegaram até nós. Que a nossa busca por conhecimento nos leve sempre mais perto da verdade, que é Cristo Jesus, revelada nas Escrituras. Se você foi edificado por esta análise profunda sobre a vida e o legado de Paulo, e se esses mistérios bíblicos despertam sua curiosidade e fortalecem sua fé, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem e comente abaixo qual outro personagem bíblico você gostaria de ver em nossos próximos estudos. Sua participação é fundamental para continuarmos desvendando os sinais em revelações. Até a próxima vez, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você.